Então, vamos dar continuidade, né, sobre o enchimento do Espírito Santo que nós estávamos falando no vídeo anterior, né? O vídeo de número 5. Agora nós vamos ao vídeo número 6. Então, resultado do enchimento do Espírito Santo. Olha só. Imagina algumas situações. Olha bem. Uma caixa d'água em nossa casa, mas apenas com um pouco de água. Um botijão de gás, porém quase sem gás. Um tanque de combustível com apenas 1 litro de combustível. Um pneu de carro com muito pouco ar em seu interior. Um mercado sem mercadoria para vender. Um livro sem nada escrito em suas páginas. Um piano sem cordas. Uma igreja sem membros. E entre outras coisas. Pois é, nada disso funciona. Não vai funcionar corretamente se não estiver devidamente abastecido, certo? Quanto maior a quantidade dos materiais necessários, até o máximo da capacidade, melhor, ou seja, mais resultados, certo? Proporcionará a quem deles necessita ou a quem deles usufrui. Imaginemos agora um crente com o limite mínimo do Espírito Santo em sua vida. Que tristeza, que lástima. Que desobediência! Aí está um crente carnal. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. A vontade de Deus é que todos os crentes se encham do Espírito Santo. Você vai ver em Efésios capítulo 5, verso 17 e 21. Para que ele os use ou deles usufrua na maior intensidade e com a melhor qualidade possível, quer seja entre os incrédulos ou até mesmo dentro da Igreja de Jesus Cristo. Vejamos o que a Bíblia fala de crentes cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 8 e 13, e capítulo 31, verso 31, e capítulo 11, verso 24, e capítulo 13, verso 52. Vejamos também a preocupação dos apóstolos quando da escolha dos 7 auxiliares cognominados de diáconos, lá em Atos 6, verso 17, tá bom? O crente cheio do Espírito Santo, além de ousadia para pregar, é um canal pelo qual Deus opera grandes coisas. Você vai ver em Atos capítulo 3, verso 14 e verso 31. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, está com a máxima capacidade para produzir muito fruto do Espírito. Você vai ver em Gálatas capítulo 5, verso 22. Em vista de tudo que vimos, qual deve ser nossa atitude com Deus? Vaso vazio ou vaso cheio do Espírito Santo? Cabe a cada crente responder segundo a sua própria vontade. Entretanto, se é filho de Deus e deseja fazer a vontade de Deus, optará conscientemente pelo enchimento, do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus, bem como para o seu próprio bem. Se essa é a opção pessoal do crente, a qual está de acordo com a vontade de Deus, com toda certeza, ele o usará de tal forma que a sua obra seja realizada através do mesmo, o qual será uma grandiosa ferramenta em suas gloriosas mãos. Agora vamos falar sobre os dons espirituais. Como já vimos, os dons espirituais são capacitações dadas ou distribuídas pelo Espírito Santo aos filhos de Deus. Na Igreja de Jesus Cristo, não para benefício unicamente pessoal, mas principalmente e acima de tudo para a edificação, crescimento, desenvolvimento e maturação da Igreja de Jesus Cristo. Dessa forma, também o crente cresce com o dom espiritual que Deus lhe concedeu, visto que também faz parte da igreja. Seria erradíssimo afirmar que o irmão receptor de um ou mais dons espirituais não é beneficiado com o mesmo, visto que o portador do dom espiritual também faz parte da igreja. Se a igreja cresce, forçosamente o portador do dom espiritual também cresce, juntamente com a igreja, pois da mesma é membro. Porém, é bom que relembremos e
jamais nos esqueçamos dessa verdade. Os dons espirituais são soberana e livremente distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja, através do crente, para serem aplicados na edificação ou crescimento da mesma, jamais para a exaltação pessoal de quem quer que seja. É apenas e tão somente isto que podemos entender em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, Paulo deseja que os crentes da cidade de Corinto não sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Por isso, esse capítulo desse estudo é muito importante para todos nós. Há muitos e muitos evangélicos que creem na existência de 9 dons do Espírito Santo, como ensina em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 10, porém, sem respeitarem convenientemente o que ensinam os versículos 28 e 30 do mesmo capítulo, ou vice-versa. Estudemos para iniciar essas passagens bíblicas e tiremos as nossas próprias conclusões, as quais, como veremos, jamais coincidirão com o número 9, defendido e ensinado por muitos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 10, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 e 30. Bom, palavra da sabedoria. Apóstolos, tá? Palavra da ciência, profetas, 1 Coríntios 12, 8, 1 Coríntios 12, 28 e 29. Fé, doutores, 1 Coríntios 12, 9, 1 Coríntios 12, 28 e 29. Curas e milagres, 1 Coríntios 12, 9 e 1 Coríntios 12, 28 e 29. Operação de maravilhas, dons de curar, 1 Coríntios 12, 10, 1 Coríntios 12, 28 e 30. Profecia, socorros, socorros, 1 Coríntios 12, 10, 1 Coríntios 12, 28. Discernimento do Espírito, governos, 1 Coríntios 12, 10, 1 Coríntios 12, 28. Variedade de línguas, capítulo 12, verso 10, em 1 Coríntios, e capítulo 12, 28 e 30. Interpretação de línguas é capítulo 12, verso 10 e capítulo 12, verso 30 de 1 Coríntios. Dessa forma, sem usarmos subterfúgio, interpretações e escusas, mas contrariando os defensores e propagadores da existência de apenas 9 dons espirituais, só na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 8 e 10 e 28 a 30, encontramos claramente nada mais, nada menos que 14 dons espirituais, quais sejam palavra de sabedoria, em Coríntios 12, 8, e palavra da ciência, também no verso 8, fé, ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, operação de maravilhas, no verso 10, profecia, no verso 28 e 29, do capítulo 10, discernimento de espírito, ainda no capítulo 12, verso 10, variedade de línguas, no capítulo 12, verso 10, 28 e 30, interpretação de línguas, 1 Coríntios 12, 10, 30 versos, sobre apóstolos, no verso 28 e 29, doutores, capítulo 12 ainda, verso 28 e 29, milagres, ainda no capítulo 12, verso 28 e 29, socorro, capítulo 28, governos, capítulo 28 também. Porém, além desses, há ainda outros dons espirituais registrados nas cartas de Paulo aos Romanos, 1 aos Coríntios e aos Efésios. É bom notar que em Romanos 12, 68, fala em dons sem afirmar que esses são os dons do Espírito Santo. Em Efésios 4, 11, quem dá os dons é Jesus Cristo. Porém, no verso 12, diz que são para aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, não há dificuldade para aceitarmos os dons descritos nas cartas aos Romanos, e aos Efésios como dons espirituais.
Vejamos a seguir uma lista de dons espirituais extraída no Novo Testamento, incluindo os já registrados anteriormente, profecia, ministério, ensinar. Profecia está em 1 Coríntios 12, tá? E Efésios 4. Ministério, serviço, Romanos 12, verso 7. Ensinar, ainda em Romanos 12, verso 7. Doutores, 1 Coríntios 12, 28 e 29, Efésios 4, 11. Mestres, Efésios 4, 11. Exortação, Romanos 12, 8. Repartir, contribuir, dar, Romanos 12, 8. Presidir, governar, Romanos 12, 8. 1 Coríntios 12, 28. Misericórdia, Romanos 12, 8. Celibato, 1 Coríntios 7, 78. Palavra de sabedoria, palavra da sabedoria, 1 Coríntios 12, 8. Palavra da ciência, 1 Coríntios 12, 8. Fé, 1 Coríntios 12, 9. Oração por milagre, operação por maravilhas, curas, tudo 1 Coríntios 12. Discernimento do Espírito, variedade de língua, interpretação de línguas, apóstolos, socorros, evangelistas, pastores. Bom, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, 11. Você vai achar falando sobre tudo isso. Além de todos esses dons espirituais, há ainda outras capacidades todas especiais, das quais são dotados muitos filhos de Deus, e que são tidas e reconhecidas por todos como dons espirituais, mas que não estão registrados nas páginas da Bíblia Sagrada, tais como cantar, solo, conjunto, coral, instrumentos musicais, solo, conjunto, em orquestra, declamar, trabalhar com crianças, trabalhar com deficientes de qualquer natureza, trabalhar a mensagem do Evangelho na língua dos surdos, mudos, entre outros. Veremos a seguir uma rápida explanação de cada um dos dons espirituais registrados na Bíblia, né? E já relacionados nesse capítulo, dom de profetizar, né? Profecia, Romanos 12, 6, 1 Coríntios 12, 10, 28 e 29, Efésios 4, verso 11. Em Romanos 12, verso 6 e em 1 Coríntios, verso 12 e 10, a Bíblia Sagrada fala em profecia. Já em 1 Coríntios 12, 28, 29 e Efésios 4, 11, fala em profetas, porém não há nenhuma dificuldade para aceitarmos que o irmão que exerce o dom espiritual da profecia é profeta, tá? Não há nenhuma dificuldade para aceitarmos isso. Como verificamos em Efésios capítulo 2, verso 20, os profetas, juntamente com os apóstolos, são fundamento do cristianismo, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Porém, os fundamentos da igreja foram colocados de uma forma tão concreta e eficaz que não é admissível nem o esforço nem a substituição dos mesmos, pois todos os fundamentos necessários, além de fortíssimos, estão colocados sobre o fundamento imutável, imperturbável e inquebrantável, que é Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Além disso, as verdades cristãs foram dadas à Igreja de Jesus apenas uma vez e para todo sempre, em Judas capítulo 3, não havendo necessidade nem possibilidade de qualquer mudança, acréscimo ou decréscimo. Que seria do cristianismo se cada um, intitulando-se profeta e a seu bel prazer, mudasse, retirasse ou acrescesse algo à revelação de Deus? Lê lá Deuteronômio 4, verso 2, e capítulo 12, verso 32, e Provérbio 30, 56, e Apocalipse 22, verso 18 e 19. Porém, o dom da profecia é uma necessidade dentro do cristianismo. Haja vista o desejo de Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 16. Moisés também demonstrou esse mesmo desejo em Números 11, 24 e 29. Na atualidade, o dom da profecia há de ser bem compreendido para que o crente genuíno tenha tranquilidade, a qual é de extrema necessidade para o seu desenvolvimento espiritual. Um profeta é uma pessoa que fala em nome de outra pessoa. O profeta cristão é o irmão que fala em nome de Deus. Em virtude disso, a profecia é o exercício do profeta enquanto profeta, ou seja, quando está falando em nome de Deus.
Nos tempos bíblicos, o profeta, ao falar em nome de Deus, normalmente falava para a humanidade sobre coisas novas, pois Deus estava se revelando, ou seja, estava revelando os seus ensinamentos, a sua vontade ao ser humano. Com a conclusão da Bíblia Sagrada, a função do profeta continua sendo a de falar em nome de Deus, porém, sobre o que nela está escrito. Entretanto, no que concerne à predição de coisas novas para a humanidade, essa atividade terminou com a conclusão da Bíblia Sagrada. O profeta só ensina coisas novas a quem desconhece as revelações de Deus registradas na Bíblia Sagrada. Portanto, na atualidade, o profeta tem a missão de falar em nome de Deus, porém, somente sobre o que já está escrito na Bíblia, né? Assim sendo, a palavra do profeta é levada à igreja para a edificação espiritual da mesma como um todo ou de cada ouvinte em particular. Outra missão do profeta atual é levar a mensagem salvadora do Evangelho aos incrédulos, a fim de mostrar-lhes qual vontade, de Deus para suas vidas e proporcionar em seus corações a possibilidade da conversão genuína, operada pela ação do Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu em Jerusalém, na primeira festa de Pentecostes, subsequente à ascensão de Jesus Cristo ao céu. A mensagem evangelística foi pregada aos incrédulos. Você pode ver em Atos 2, capítulo 14 e 36. A seguir, houve uma grande quantidade de conversões, com consequente batismo de quase 3.000 pessoas. Atos 2, capítulo 37, verso 41. Em Atos, há uma grande atividade de profetas. Em Atos 11, 27 e 28, capítulo 13, verso 1, capítulo 15, verso 32, capítulo 21, verso 9 e 11. No Novo Testamento, além de Jesus Cristo, das Escrituras de caráter apocalíptico, há apenas um profeta, Ágabo, que faz algum tipo de predição. Então, nós vamos parar por aqui, que já passou muito, excedeu muito tempo, e nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá bom? Fique com Jesus, Deus abençoe.